Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal Mamacita Chá das Mães. Hoje trazemos mais um tema envolvente para todos vocês e nós vamos aqui falar se filhos realmente salvam casamentos. Muitas vezes nós ficamos com aquela ideia que depois de casar vamos formar família, vamos ter filhos e vamos viver felizes para sempre. Mas como é que essa família recebe a chegada de um filho e toda essa estrutura familiar vai mudar a dinâmica deste casal? Isso nós vamos abordar agora, portanto, subscreve o nosso canal, ativa o sininho de notificações que acaba de começar o Mamacita Chá das Mães. E já agora tenho as minhas convidadas, Paula Oliveira, que é a diretora então do Colégio Externato Emirás, e a serva Nazarina Semedo, para abordar este tema aqui comigo sobre os filhos. Filhos salvam casamento? Comente. Queremos também saber a sua opinião. As minhas convidadas sejam bem-vindas. Estou muito feliz de ter-vos aqui. É um prazer grande estar É um aqui. prazer. Obrigada. E falar de um tema Muito pertinente. Bem complexo. Eu vou começar logo já a partida com filhos salvam casamentos, isso é verdade? Não. Deveriam Deveriam. salvar um casamento, mas a realidade nos mostra o contrário. Embora eles serem um presente de Deus e uma dádiva, poder ter um filho é uma grande dádiva. Se nós formos para as Sagradas Escrituras e encontrarmos em vários aspectos de mulheres que lutaram para serem mães, que é o caso de Ana e tantas outras mulheres que lutaram para ser mãe. Se as pessoas lutam para trazerem um filho ao mundo, é porque realmente o filho é uma dádiva, é um alicerce para qualquer relacionamento. Mas infelizmente nós vemos muitos casamentos a darem por baixo e os filhos ficam penalizados. É a parte mais fraca, é a parte mais sensível. Embora que muitos também, nós olhamos assim por um contexto geral, vemos que muitas das vezes as pessoas permanecem juntas por conta destes mesmos filhos. E lá ao fim de muito tempo tentarem, compreendem que afinal de contas não são os filhos que salvam uma relação. É verdade. E o que é que salva então uma relação? O respeito, a confiança um no outro, não é? Eu acho que os filhos nunca podem compor aquilo que o casamento já não tem. Portanto, normalmente, quem casa é sempre com o objetivo de construir família, não é? De criar laços, união e haver essa parentalidade. Mas quando é ao contrário, há muita gente que engravida ou que tem filhos com esse propósito, portanto, o propósito de contrair o matrimónio, não é? E logo aí não funciona, porque nós estamos a pegar em alguém, neste caso a criança, para construir aquilo que não está construído de antemão. Portanto, se o casal já não tiver esses alicerces, o filho não traz esses alicerces, não vai trazer aquilo que o casal já não tem. Pelo contrário, pode criar aqui também alguma desordem, desentendimentos, porque depois é mais uma criança ou mais um ser que está, eu não digo a atrapalhar, mas que está a ocupar o espaço que o casal já tinha, não é? A confraternização, portanto, o que partilhava a esposa com o esposo, e os objetivos já deixam de ser únicos, não é? Para ser, tendo em conta a criança, portanto, os objetivos já são tendo em conta a criança e o que difere logo o casamento, portanto, para que é que nos casamos, não é? E eu acho que devia, sim, unir o casal, e há muitos casos de sucesso em que conseguem, mas eu acho é que quando isso acontece é porque o casal já tem ali algumas bases e algumas raízes bem construídas. Porque é muito duro a privação do sono, o ter que partilhar, e eu tenho 3 filhos, não é? Portanto, o ter que partilhar o espaço que antes era de 2, não é? É verdade. Com mais, é muito complicado. E na área da educação também é complicado, é complexo, porque nem sempre a mãe partilha da mesma ideia que o pai, e então tem que haver aí muita confiança e muito equilíbrio entre as relações para que, ao educarmos o nosso filho, consigamos que seja uníssono, não é? Que seja único e que seja igual. Portanto, é difícil, é complexo, muito complexo. Isso também porque muitas mulheres, quando o casamento já está a entrar para uma
exato, já está difícil lidar com o parceiro, usam uma gestação para prender o homem. E homens também, quando vem que a mulher está, ah não, e até usam isso como gozo, ah não, estás a ficar muito boa, estás a ficar muito bonita, vou-te dar mais um filho. Tem essas brincadeiras que nós fazemos, no sentido de acharmos que com esse filho a mulher vai ficar mais centrada na relação, a mulher vai inular. Eu gostava de melhor perceber essa estrutura para efetivamente desmistificar a ideia de que filhos salvam casamentos. Rosa, eu parto muito do princípio união, relacionamento. Afinal de contas, estamos a falar de uma coisa que é o fruto deste relacionamento, do casamento, da relação a dois. Os filhos programados e muitos não programados devem constituir, como disse muito bem aqui a minha colega de painel, alicerce para esta mesma relação. Mas muitos são os casais que vão para o relacionamento sem saber o que é uma relação a dois. Desconhecem o que é partilhar uma vida a dois, desconhecem o que é manter uma casa em pé, desconhecem as responsabilidades dos dois, que também influencia muito naquilo que é família, porque filhos fazem parte da família. Acabam muitas das vezes, disseste muito bem, de engravidar a companheira no intuito de prender, de colocá-la ali como uma responsabilidade, a pessoa que cuida da casa, da família. E muitas das vezes, em muitos relacionamentos, eu digo não só de casamento, mas de pessoas que vivam juntas, encontram a solução muitas das vezes em ter um filho para prender aí o parceiro ou a parceira. No processo da socialização, nós devíamos ser melhor instruídos para irmos para um lar preparados. E acredito que a dissolução de muitos casamentos deveriam ser evitadas e nesta de prejudicar os próprios filhos. Porque muitas das vezes uma mulher que sonhou, que fez uma perspectiva de ter uma relação, um lar consolidado, a posterior os filhos, porque não podemos só falar que o fruto são os filhos, porque existem relacionamentos que não têm filhos. Não têm filhos. Então, partindo do princípio da solidificação do que é uma relação, falou aí muito bem, companheirismo, parceirismo, pensar que os dois têm sonhos, a família é um projeto que deve ser levado a cabo por duas pessoas com o mesmo propósito. Porque quando um deixa de ser... Onde é que há geralmente uma separação, um divórcio? Quando duas pessoas deixam de pensar de forma comum. Claro. Então, eu creio que nós, sociedade, os responsáveis dos lares, os responsáveis pela família, hoje temos uma responsabilidade muito grande. Não incutir nos filhos, porque muitas das vezes também há essa pressão psicológica para os filhos. Eu só estou com teu pai por causa de ti. Eu só estou com vocês, eu só vos aguento por causa... Eu só estou ainda neste casamento por causa de vocês. Mas infelizmente É a acontece. verdade, é a realidade. Então acabamos tendo famílias destruturadas, porque no final de contas, quem sofre são os filhos. Quem sofre é o indivíduo na sociedade, que vai muitas das vezes para o casamento despreparado e outras das vezes preparado e sai frustrado por conta de não ter realizado aquilo que realmente Projetou, não é? é verdade. Eu acho que também tem a ver com a cultura, talvez, não é? Uma vez que estamos aqui em Angola, mas a nível geral, eu acho, era aquilo que eu estava a dizer há pouco no off. Eu acho que tem que haver uma necessidade muito grande do casal ou a pessoa única pensar em si primeiro. Portanto, eu acho que os filhos são prioridade, como é óbvio, é a nossa maior bênção, mas se os pais não estiverem bem, não conseguem passar esse equilíbrio para as crianças, não é? Então, acho que é muito importante, porque nós, quando casamos, é aquilo que a colega estava a dizer, há casamentos que funcionam e não têm filhos.
Portanto, Sim significa que a base está solidificada, há união, há respeito e há confiança. E o objetivo dos dois pode não passar pela parentalidade ou pela maternidade, neste caso, não é? Pode passar apenas para viverem um com o outro. Pronto, então, eu acho que acima de tudo também, aquilo que a Rosa estava a dizer da pressão que fazem às vezes em engravidar a parceira porque já está a achar que ela já está ali. Pronto, também há ao contrário, há casos em que o marido olha para a parceira e, meu Deus, ela engravidou, teve o filho, o que é que aconteceu agora, não é? Portanto, há um acomodar da situação, há um acomodar da imagem, há um não cuidar, tanto do casamento como do parceiro, como dela própria, não é? E também o casamento acaba por perder aquela graça e aquele encanto. Portanto, eu acho que temos que estar mesmo bem nós para conseguir passar esse equilíbrio também para as crianças. E, acima de tudo, também haver muito diálogo, principalmente com pais que têm crianças com necessidades educativas especiais. Eu vejo isso ali no externato, no colégio onde eu estou. Eu sou uma delas, uma mãe típica. Diretora. Não é fácil. E principalmente para o pai. Porque a mãe, talvez pelo elo de ligação que cria com os filhos, tem um entendimento diferente, às vezes por formação. No meu caso, como é da área da educação, é natural que tenha um entendimento diferente, mas os pais passam sempre muita dificuldade em entender. Às vezes nós estamos a dizer alguma coisa ao pai e o pai acha, não, isso é falta de regras, vamos mudar aqui um bocadinho a orientação, e não é. Portanto, tem que haver muito diálogo. Sim, e também mesmo. há uma coisa muito importante. Eu acho que é muito complicado quando as famílias se metem. Portanto, quando as famílias entram. Portanto, a partir do momento em que há já à volta uma ligação à família, as famílias já estão a ver que as coisas não estão bem, há uma invasão de privacidade e o casal acaba por ceder também a este lado, não é? Aqui, de forma cultural, por exemplo, há muitos casais que nós sabemos que não estão bem, mas como a cultura pede que o casamento é para toda a vida, Assim mesmo. fazem esta pressão para que não, tens que aguentar, antigamente a tua avó também o fazia, vamos fazer aqui vamos aguentar. E muitas vezes os filhos estão a sofrer no casamento e se calhar não sofriam na separação, porque se calhar os pais até conseguem ter um equilíbrio na relação, conseguem em ambas casas, ter na mesma a presença com os filhos quando há, não é? Porque há pais que não fazem, e se calhar quando estão no casamento não estão felizes, há discussões atrás de discussões e as crianças acabam por não estar felizes na mesma. Assim Portanto, mesmo. O fato da criança estar ou não no casamento não quer dizer que esteja mais ou menos feliz, não é? Muitas vezes acontece isso também. Exato, já estávamos a falar também de casais que funcionam muito bem não tendo filhos. Se por um lado nós temos casais que acreditam que o filho vai salvar o casamento e vão fazendo filhos para poder salvar esse casamento, existem ausências de filhos também que levam ao divórcio. Porque muita gente, isso que vocês já acabavam de explicar, de não conhecermos efetivamente o nosso parceiro ou a parceira, estamos a entrar para uma estrutura sem saber que o outro sonha em ser pai, ela sonha em ser mãe, mas você não quer ter filho, nunca fez parte da tua perspectiva ou tem alguma dificuldade para poder ter esse filho, logo, a ausência dele também vai levando para o divórcio. Com certeza, com certeza. É um problema, sobretudo em África, é um problema muito grande. Tempos nós falávamos sobre isso e a ausência do filho, eu acredito que para os africanos o filho é a cereja no topo do bolo. Exato. É a consumação do casamento. Do casamento, a consumação da relação. E até já olhamos mesmo dessa forma. Mesmo. Depois do casamento, as pessoas vão controlando, está a demorar muito para engravidar. É um social muito grande. Mas eu acho que nem sempre tem a ver com o casal. Eu acho que também tem a ver com o facto do homem. Portanto, o homem aqui a nível cultural Sim, é o que confere a masculinidade sim, do homem. do Portanto, homem. às vezes não é casamos, o ideal é vamos ter filhos. Às vezes não. Aquele homem não consegue engravidar, isto é estranho, não deu filho. Eu acho assim que às mesmo. vezes é mais por aí. Por isso é que depois também há complicações no casamento. Porque o objetivo não era terem um filho para haver mais união no casamento, é só porque na família o príncipe é o rei, vai ter um rapaz, tem que ter aquela pressão social, não é? Pressão social grande. Sim. Grande. Acho que também tem a ver com isso. E que quando não acontece, quando não há existência dos filhos, cogitam logo a hipótese de essa mulher não funciona, esse marido não funciona, tens que arranjar outra, e ali vão acontecendo as separações, os divórcios. Mas eu falava
como disse no princípio, que deveria ser o contrário. A realidade devia ser totalmente o inverso. Uma vez que filhos é uma preciosidade, todo e qualquer casal deve abordar. As pessoas, quando se juntam, devem abordar, deve haver comunicação. Embora que muitos casam e nem sequer programam ter filhos. Eles acontecem. A vida é uma caixinha de surpresas. Muitos não programam, muitos até a existência de filhos gera a dissolução da discórdia e mesmo de chegar até ao ponto de divórcio. Porque há pessoas que não querem ter filhos. Certo. O que é que faz um homem que não quer ter filhos, que muitas das vezes nós ouvimos relatos de pessoas que casam-se e que no percurso da jornada descobrem que o companheiro, por exemplo, fez uma vasectomia. E a companheira nem sequer sonha, sabe, anda, vai procurar médicos. Mas tão cruelzinho, custava falar. Mas acontece, é a realidade da vida. Infelizmente, a vida é mesmo assim. Eu digo, a vida é muito cruel, é dura e crua para a realidade que muitas vezes nós criamos dentro das nossas mentezinhas. Então, há que haver mesmo uma preparação, há que haver diálogo, há que haver... As pessoas devem ser parceiras, as pessoas devem abordar de tudo, porque os filhos deveriam ser aquele presente, não de discórdia, mas de solidificação, não é? De união. Mas, por exemplo, os casais, quando casam, claro que a maioria para constituir família, portanto, parte do princípio que vamos ter filhos, mas pode não acontecer. Há casos em que ambos não conseguem e não há. Por isso é que eu digo que o objetivo do casamento tem que passar muito para além da família, tem que passar mesmo muito para além dos filhos. Assim mesmo. Porque se o nosso casamento depende dos filhos, algo não está bem. Portanto, eles não podem acrescentar aquilo que o casamento já não tem, não é? Então, tem que haver... Agora, claro que, havendo um filho, na discórdia ou na desorganização há um pensamento, não é? Nós temos aqui filhos, portanto temos que organizar as coisas de forma diferente, porque estão eles primeiro, não é? Claro que a nossa visão passa a ser outra. E devia ser, sim, de união, não é? E não de discórdia, mas o que é certo é que eles também ocupam muito tempo e muito espaço na rotina do dia-a-dia, não é? Tanto da mãe como do pai. O foco começa a ser a criança. O que é que nós vamos fazer agora? Olha, aconteceu isto, aconteceu aquilo. Verdade. Muitas vezes o casal também não tem tempo um para o outro. Por isso é que é importante, de vez em quando, tirarem um bocadinho de tempo também para a sós. Para eles. E até isso, muitas vezes, aqui também é mal visto. Às vezes também, infelizmente, também essa parte é mal vista. A mãe deixou a criança para lavar. Ai, meu Deus, que desgraça. A mãe não pode deixar para ir para a festa, para ir para o salão. A mãe não pode deixar para fazer uma coisa que aos olhos da sociedade é fútil. E cuidar de um cabelo, ir para uma festa, ir para uma discoteca, aí é um problema. A mãe só pode abandonar uma criança se tiver um assunto de extrema urgência. No caso, o óbito, de pessoa muito próxima, é que ela vai poder pegar e deixar o filho por um instante para poder acolher ou acudir. No caso, nós também queremos saber, mas isso vamos falar daqui a pouco e já vai ficar a pergunta no ar. Outra coisa que acaba por ser um dos fatores para a destruição de muitos relacionamentos é que a mãe ou o pai, quando surge esse elemento filho, muitos esquecem-se do companheiro. A mãe já não quer saber do marido, para ela é só o filho, o meu filho é meu tudo, o meu filho é não sei das quantas, e muitas se afastam mesmo. O pai também, se lhe deram então o grande rapaz ou a menina que estava à espera, e você só foi a pessoa que colocou meu filho no mundo. Já não existe mais aqui a minha mulher, já não existe a minha princesa, não existe nada. Então, nós vamos trazer como é que nós, enquanto donos desses relacionamentos, temos, de forma inconsciente, levado o nosso relacionamento para o abismo. Isso vamos falar depois do nosso comercial. É o momento de nós agradecermos, então, ao espaço que nos recebe, ao teu Belo Horizonte. Obrigada, Lorena, aqui por nos ceder esse espaço. E eu vou-vos mostrar um vídeo para vocês olharem de tudo aqui. Agradecer também à Clínica Isabel Fansone, que se juntou a nós para nos ajudar naquilo que é as consultas. Você já sabe. Quer fazer alguma coisa de saúde, vá à Clínica Isabel Fansone. Portanto, confira os vídeos que temos sobre essas empresas.
E já estamos de volta, você já sabe que também pode participar desta nossa conversa. A pergunta é, filhos salvam casamentos? Portanto, comente aqui, comente bastante, subscreve o nosso canal, ativa o sino de notificações para estar a par de tudo que temos então aqui a oferecer neste que é o canal Mamacita Chá das Mães. Continuamos com Paula Sofia e a serva Nazarina Semedo para falar sobre este tema. São mulheres, têm filhos e queremos saber se os filhos de facto salvaram os seus casamentos. Mas a pergunta... é verdade, os filhos salvaram os vossos casamentos? De forma alguma. Eu, em particular, vocês falavam, eu sou bem atípica, tenho um menino autista. E olha que na decadência da minha relação, acontece, eu fico grávida do Eliezer. Tanto é que eu separo-me, o Eliezer tinha coisa de 5 meses. 5 meses. E eu digo, mais uma prova viva de que filhos não salvam o casamento. E a ti estavas grávida quando? Depois de ter logo no início. Ou seja, eu tive uma gestação já muito conturbada. Tanto é que ao descobrir que estava grávida, eu entrei logo em choque, porque já era uma relação com alguns percalços. Logo um filho, aquilo, sem ser programado, aconteceu. Não salvou o casamento, mas hoje eu louvo a Deus por tê-los. Claro. Tenho uma filha de 20 anos e tenho um menino especial de 10. Deveriam salvar casamentos. E eu vou bater sempre na tecla que a família é um dos bens mais preciosos. Família é família. É o alicerce para cada indivíduo estrutural, em termos psicológicos e emocionais, para tudo. E então, se pudéssemos ponderar mais nas nossas ações, nas nossas decisões, deveríamos ter muitas famílias bem estruturadas. E muitos filhos. E muitos filhos. Olha, o mundo aí aqui cheio. Assim mesmo. Embora que eu ponderei mesmo muito, porque sempre levei a família com esta visão, ponderei muito. Tanto é que só para vocês terem noção, eu casei-me aos 21 anos. Casei muito cedo, casei-me uma menina, não é? Hoje com 40 casei muito cedo, tive uma relação de 20 anos, tive casada durante 13 anos e eu estava sempre ali a ponderar. As coisas já não estavam bem, mas eu pendurava por conta dos filhos. Dizia, não, o que aconteceu comigo no passado não pode acontecer com os meus filhos. Eu sou filha de pais separados, o mesmo não pode acontecer com os meus filhos. Eu digo, é aí a importância também, Rosa, de falarmos daquilo que é a instrução, a educação cristã. Eu acredito que muitos relacionamentos que são alicerçados na rocha, que é Cristo, a visão é outra. A visão é outra mesmo, porque as pessoas vivem à base daquilo que acreditam, na sua ideologia, que é Cristo. Então, sabemos que o casamento é para toda a vida. Venha o que vier, faça chuva, faça sol, o casamento é para toda a vida. E deveria ser assim, porque são muitas famílias destruturadas, muitas pessoas frustradas por conta de um casamento que não agregou valores. E filhos, nós vemos, acredito que aqui a minha colega do painel lida com crianças muitas. E deve ver o que sofre. Eu, ao longo de muito tempo, eu procurei uma figura paterna nos homens, porque não tive. E eu creio que se eu, na minha geração, vivi isso, imagino adolescentes, crianças que ficam sem um pai e uma mãe no casamento. Não vamos falar só de homens. Sim, também mas ficam sem há mães também que abandonam os seus filhos para viver a sua vida. Mas também há casos em que isso acontece e estão no casamento na mesma. Assim Portanto, mesmo. eles estão no casamento, mas não estão. Não Quer dizer, acabam por estar Vamos a passar ficar... na mesma... enganar os filhos? Sim, assim mesmo. Sim.
é o enganar e quase que disfarçar que estão, mas não estão. Por isso é que eu digo às vezes, e porque passo também no externato, não é? O importante é que saibamos estar presentes, seja de forma separada do cônjuge ou não. Isso é o mais importante. E também temos que, quando escolhemos o companheiro ou quando escolhemos a parceira, ter a certeza de que aquela pessoa será ou vai de encontro àquilo que eu idealizo assim para mesmo. criar os meus filhos. Eu falo Sim isto mesmo. porquê? Porque normalmente e culturalmente o que é que se vê? A mãe cuida, a mãe muda a fralda, a mãe dá de comer, a mãe organiza a casa, a mãe faz tudo. A mãe. Não deve ser assim, porque também temos o pai. O pai não está a fazer nada que seja de super-herói, o pai está a exercer a parentalidade, está a exercer a paternidade. E muitas vezes, principalmente aqui, é encarado como isso não é para o pai, a mãe é que tem que fazer. E não é assim, muitas vezes a subcarga da mãe passa por aí. E a frustração também, porque a mãe acaba por superar todas as expectativas, quando supera, acaba por ficar cansada porque tem que tratar ela de tudo, todas as funções que são para partilhar, ela não consegue partilhar com o esposo e acaba por ficar sobrecarregada e começam já com depressões, com discussões, como é que as coisas fazem, como é que as coisas não fazem, o que é que acontece e o que é que não acontece. Portanto, tem que haver mesmo um equilíbrio e uma ajuda, uma cooperação nos cuidados dos filhos. Não pode passar só pela mãe, só porque a mãe teve. Eu acho que tem que haver aqui uma ajuda muito grande do pai para que as coisas resultem. Porque a privação de sono é terrível. Eu falo, por exemplo, pela privação de sono, Horríveis. porque foi o que mais me custou como mãe, é a privação de sono. E se nós não tivermos ao lado um companheiro, por acaso tive sorte, porque o companheiro conseguiu ser pai nesse aspecto, não é? E consegue, porque é muito duro a mãe ter que acordar a toda a hora, ter que ser a mãe a fazer tudo. Então, se não houver aqui uma ela já ajuda... está cansada, esgotada. Sim, é muito difícil. O fuso horário muito fica difícil. totalmente trocado. Sim, sim. Tem que haver aqui uma partilha muito grande de funções. Boa. E antes de irmos para o intervalo, eu deixei uma questão no ar que era voltado a este componente de muitos pais, muitas mães, quando recebem, não é, esta bênção de Deus, o filho, esquecerem, excluírem os pais ou as mães das suas vidas. Como é que vocês encaram esta questão? Bem, não é fácil, era aquilo que Estás a estranhar o teu bebezinho? Era aquilo que eu estava a dizer há pouco. Não me toca! Não me toca. Para já, temos que levar em conta que a mulher sofre muitas alterações hormonais. Portanto, logo aí, quase que de forma inconsciente, a mulher fica automaticamente diferente. Portanto, diferente a nível de emoções, diferente a nível de sentimentos, daquilo que gosta ou que não gosta, se está ativamente tudo a correr como deveria, porque às vezes pode não acontecer. Eu, por exemplo, do mais velho apanhei uma depressão pós-parto. Portanto, elas existem, são complicadas, se não forem fáceis de lidar, depois transportam-se para outras situações. No meu caso, por exemplo, eu tive o pai a tomar conta do bebê durante muitos meses porque eu não conseguia devido à depressão. E depois, a nível hormonal, a mulher pode não estar disposta ou predisposta a ceder àquilo que seria normal como esposa, não é? Seja a nível de relações, seja a nível de companheirismo, dos abraços, dos mimos. Tem que haver também um respeito e uma aceitação muito grande da parte do companheiro, não é? Exato. Que entenda aquilo que a mulher está a passar. Claro que depois o nosso foco A fase que passaste, é muito dura. a relação fica por um fio. Sim, por acaso tive sorte, o Santiago tem 13 anos, portanto eu apanhei uma depressão pós-parto, eu tive basicamente 6 meses, praticamente, sem ver o meu filho como meu filho. Porque eu apanhei mesmo uma depressão muito forte. Até o toque da campainha me metia confusão. Portanto, eu nem consegui ir ao hospital, portanto, o meu companheiro é que me desinfetava aos pontos, eu tive sorte nesse aspecto. Houve muito companheirismo nessa parte e às vezes não acontece. Por exemplo, a maior parte dos divórcios acontecem logo até aos 3 anos de idade. Portanto, segundo uma psicóloga muito conhecida, até aos 3 anos de idade é quando acontecem os maiores divórcios precisamente por causa disso, não é? É a situação dos pontos, como é que está o corpo, como é que está a parte hormonal, as depressões... tem que haver mesmo uma perseverança e uma resistência muito grande. Daquelas, para sobreviver a esses desafios todos da vida enquanto casal, enquanto pais. Certo. Precisa ser muito difícil. persistente. Sim. E querer, né? E querer e não deixar a chama do amor morrer. Porque o que acontece, vêm os filhos, começamos a separar as águas, o casal que sai para ir jantar, para ir ver um filme, deixa de o fazer, até aspectos da roupa interior que usava, deixa de vestir, temos que separar.
existe a parte dos filhos, né, que os pais devem cuidar dos filhos, e a parte do casal. O casal deve continuar a namorar, o casal deve continuar a curtir-se e a fazer programas sozinhos e com os filhos. Por isso é que eu digo, parte muito dos dois. E a mãe tem que se cuidar muito como mulher. É Também, verdade. como mulher. É verdade. Porque Que nós é o somos grande mães. desafio. Sim, nós Sim. somos mães, mas antes de sermos mães, nós somos mulheres. Mulheres. Portanto, nós somos profissionais, nós trabalhamos, nós temos que lidar com várias situações. Se nós nos focarmos só naquilo que é a maternidade, também acabamos por nos esquecer Assim daquilo que mesmo, nós fomos assim mesmo, antes da assim maternidade. Sim. O nosso companheiro, quando nos escolheu para sermos esposa, nós não tínhamos filhos. Portanto, nós não éramos mães. Ele escolheu aquela versão. Ele escolheu versão. aquela versão Exatamente. antiga de como é que ela era naquela altura. Então, o que era aquilo que eu estava a dizer há pouco. Bonita. Acontece muito o contrário. A pessoa casa, tem filhos e o mundo acabou. Quer Assim dizer, mesmo. nem é só a nível de lidar com os filhos, porque é aquilo que eu digo. Uma mãe não é galinha só porque vive para os filhos. Não tem a ver com isso. A mãe é galinha quando é preocupada e quando põe os filhos em primeiro plano, tudo bem. Mas nós temos que estar bem. Se nós não estivermos bem, o companheiro também já não está a ver dessa forma. É muito complicado. E ele, quando se apaixonou ou quando casou, não casou com uma mãe, ele casou com Casou uma com mulher. uma mulher. Pronto. Então, eu mesmo. acho que, acima de tudo, antes da maternidade, nós temos que conseguir ter aquela parte feminina bem ativa, Separar bem as águas. separar bem as coisas, arranjar sempre solução. Não temos tempo, mas temos que ter um bocadinho de tempo para nós, arranjar forma de ter uma babá, ter quem cuide, porque nós não amamos mesmo menos os nossos filhos, porque os nossos filhos estão a cuidar de alguém. Pelo contrário, significa que nós queremos estar bem para depois podermos chegar a casa e estarmos melhor. Estamos melhores. E nem sempre acontece. Exato. Outro aspecto também importante, isso também da pressão social que sofremos e já falamos ao longo desta conversa, da pressão de ter filho, ter filho, ter filho. Às vezes nós vamos colocar o filho sem um aparato financeiro pronto para receber essa criança. Daí começar a surgir também alguns conflitos, porque seguiste a pressão social de que tens que ter um filho, porém o teu bolso não está preparado. Porque um filho não é só você engravidar e ir para a maternidade à luz. O desafio não começa, o desafio começa logo desde a gestação, as consultas que a pessoa tem que ter, o acompanhamento, e daí até, a vida toda, né? Ou até atingir uma maior idade e começar a ser dono de si, trabalhar. Mas enquanto for da tua responsabilidade, esse filho tem direitos e deveres dentro da sociedade que alguns deles, você como pai é que vai ter que estar a bancar. Esse aspecto financeiro também acaba por desunir o casal? Com certeza, com certeza. Nós voltamos a falar de planificação. O casal deve fazer uma planificação. Embora que muitos são as surpresas de filhos não programados, que acontece, que é o mais comum. O casal deve haver uma planificação. E essa planificação não é só de que vem o filho, precisamos de estruturar a casa, precisamos de mudar, aumentar mais um quarto, o próprio enxoval, preparar mesmo, estruturar mesmo. Eu vou tocar a falta de instrução. As pessoas vão para o casamento sem saber o que é uma relação a dois. As pessoas vão para o relacionamento pensando no continho de fadas que ouvem, que estar os dois juntos é Como se fosse um bom. conto de fadas. E não é. As pessoas têm que ser preparadas para a vida a dois. Nós, mulheres, em África, dito novamente, deveríamos ser preparadas. Do mesmo jeito que no norte, por exemplo, as mais velhas preparam as jovens para a vida a dois. Ensinam como é que vão cozinhar, como é que vão tratar o marido. Também deveríamos ter esta educação. Porque as pessoas vão despreparadas. Chega àquela altura, temos que falar de finanças. Tem que existir finanças dentro de um lar. O provedor não é o chefe, não é o ditador, mas o provedor é o homem, é aquele que vai prover condições, vai prover alimentos, vai prover. Mas a mulher também não pode, de forma alguma, fugir à sua responsabilidade como mãe, porque nós vemos hoje em dia as mulheres que se apartam das suas responsabilidades também financeiras. Deve haver uma partilha, deve haver um equilíbrio. Pesamos muito os homens ficam sempre penalizados. Os homens são sempre aqueles que perdem o sono porque têm que pagar a escola, têm que pagar a casa, têm que pagar a cesariana.
porque até Pagar a fazer cesariana. filho... Ai, tem que haver- olha, e o preço da cesariana. Pai santo. É Eu fiz verdade, é verdade. Vou ter Por um isso filho que aí o companheiro já até- ficou. Ih, Sim, Fala. até a planificação mesmo da gestação. Não é fácil. Como é que será o parto? Um parto normal? Vou ter aonde? Vai nascer aonde? Quais são os cuidados? Um enxoval? É alérgico? A Não é educação alérgico? também, portanto, Educação. o depois, Educação. o período também em que eles crescem, e, portanto, há um desgaste muito grande a nível financeiro e claro que É um sim. investimento e Sim, tanto. e claro que sim, que também suscita muitas discussões, porque como é que vamos fazer agora? Há muita despesa. Eu tenho 3, não é? Então todos sabemos que a saúde em Angola é precária, mas é cara, a educação é a mesma coisa, então tem que haver mesmo prioridades, é a tal gestão financeira que tem que existir, que é muito difícil. Essa gestão, sim, os filhos são prioridade. Aí sim, na gestão financeira, eu acho que os filhos devem ser a prioridade. Nem todas as gestões devem ser os filhos, é aquilo que eu estava a dizer, eu acho que primeiro temos de estar nós bem, mas a parte financeira não tem como, porque nós temos que nos precaver para aquilo que pode acontecer a nível de saúde, a nível da educação, o que é que vai acontecer, a alimentação, não é? Ter a certeza que eles ficam bem a todos os níveis e é muito difícil, principalmente neste país, muito difícil. E falava muito bem da planificação e nós não escolhemos, por exemplo, caso eu dizia que eu sou mãe atípica. Eu não escolhi. Mais complexo. Muitos são as relações que vem um filho com componente especial, ou com síndrome de Down, ou com autismo, ou com algum transtorno, e que por conta também disso acabam por abandonar as mães. olha, já estava para tocar também e trazer essa visão, porque já ouvimos muitos relatos de casais que acabam por se separar em função de ter um filho atípico. Temos um filho especial, não estamos a saber lidar. Algumas mães vão pedir para este marido ir procurar uma outra pessoa achando que com outra pessoa vai ter um filho que não tem essa condição. Então, como é que temos que trazer então isso aqui na mesa e encontrar um senso comum, dada esta situação muito mais enquadrada nos homens, né? Temos muito mais homens a abandonarem os filhos atípicos do que as mães. Sim, mas a aceitação tem que vir primeiro pela parte da mãe. Não tem como, porque a mãe é que teve o bebê, portanto tem que haver aqui uma aceitação imediata. Com os pais normalmente é mais difícil, falo porque tenho uma escola que tem muitas crianças atípicas e aceita crianças com necessidades educativas especiais. É uma luta muito grande, mas também a tal formação que é necessária. Nem tudo às vezes passa pelo dinheiro. Nós temos casos em que os pais têm condições financeiras, mas não têm informação ou entendimento necessário para perceber que aquela criança é atípica. Então, cabe aos agentes educativos falar com os pais, explicar por tudo aquilo que nós estamos a passar e muitas vezes nem assim. Ou porque culturalmente não pode, é falta de regras, é os avós, pronto. Há aqui uma série de situações. O que é que acontece? Nós temos que ajudar também os pais a entenderem e trazê-los até nós, de que isto é possível. E há muitos divórcios, precisamente porque a mãe aceita e o pai não aceita. E também há muitos divórcios, porque andam naquele limbo, não é? E bola de ping-pong, em que sabem, reconhecem que há qualquer coisa que não está bem, mas também não sabem lidar. E deixem-me que vos diga que aqui em Angola, cada vez mais, e já está muito melhor, eu estou cá há 13 anos, há 13 anos, 12, 11, não se ouvia falar em crianças autistas ou crianças com necessidades educativas especiais. Deixem que diga que há muitos casos em que as pessoas pensam, quando uma pessoa diz necessidade educativa especial, que é logo espectro de autismo ou síndrome de Down. Não. Uma necessidade educativa especial pode ser uma dislexia, pode ser um déficit de atenção, uma dificuldade de aprendizagem. Qualquer um desses temas em que a criança fuja ao padrão que eles acham normal, já é motivo de discórdia, não é? E muitas vezes acomodam-se, também não procuram. E depois aqui vamos falar da parte dispendiosa. Uma criança sobre isso. Com necessidades educativas especiais aqui não tem, até porque a lei não prevê, portanto logo aí não é como em Portugal, em que há um PEI, há um projeto individual educativo em que a criança tem direito a uma professora de ensino especial gratuitamente, portanto não é o caso em Angola, não é?
A própria Uma instituição realidade muito dura. ou os próprios pais é que têm que arranjar forma de ajudar estas crianças. É muito difícil. Falávamos sobre isso, sobre essa planificação financeira, que vamos tocar novamente aqui. É uma realidade muito onerosa em Angola. Muito complicado. Eu digo, nós vamos tendo a capacidade de gestão para a graça poder ter 1, 2 empregos e poder suprir. E mesmo assim, às vezes temos e não conseguimos. Precisa de um acompanhamento. Eu, por exemplo, no que toca a mim, o Eliezer, eu dei logo conta. Não era mãe de primeira viagem, já era a minha segunda gestação. Logo ao princípio, eu dei logo conta que alguma coisa não estava bem. Fui eu que levei a pediatra para pedir o exame para ver se alguma coisa não estava bem. Não tive aceitação por parte do pai, não compreendeu. Foi difícil para ele, foi difícil aceitar que tem um filho com uma deficiência, com um transtorno, foi difícil. Eu logo do princípio dei logo conta e procurei ajuda. Ele começou a fazer terapias muito cedo. Isso é bom, a intervenção precoce é muito importante. Muito cedo, ocupacional, da fala, foi muito cedo, porque nós às vezes queremos que as pessoas passam-nos a mão, a cabeça, e queremos até às vezes fugir daquilo que os olhos estão a enxergar. Uma mãe sabe quando uma coisa não está bem. Sim. Nós sabemos quando um filho não está bem, nós sabemos. Nós sentimos. Nós sentimos. E aquilo logo mesmo, a partir do momento da amamentação, eu dizia, ele procede de forma diferente, ele não olha para mim. Geralmente os bebês a amamentar, eles olham para mim e ficam assim logo a olhar. E não havia aquele contato visual. Eu dizia, mas o que é que se passa? Uma coisa, eu sou uma mãe que hoje leio, estudo, investigo, e é uma realidade de vida muito onerosa. O próprio ensino especial, a inclusão, é oneroso. As terapias são onerosas. A alimentação é onerosa. E sim, se ainda tem a seletividade alimentar, que deve ser o caso dele, é isso? Exatamente. Pior ainda, então. Pior ainda, é complicado. E fora aquelas pessoas que vivem essas realidades, Rosa, e que não têm capacidade. Sim, isso é muito triste. É muito triste. E até reconhecem. Não há casos têm. até que normalmente nós ligamos muito a formação ao dinheiro e nem sempre tem a ver ao estatuto, não é? Mas também há casos em que não têm assim tanto estatuto e entendem muito bem aquilo que estão a passar e não conseguem de todo também agir, dar um passo à frente, ficam naquele limbo. É muito difícil. Esse tema é muito complexo. Muito complexo. Isso era outro mamacita. Exatamente, ele abre outro mamacita. Assim mesmo. Mas como também já estamos aqui em jeito de finalizar esta mamacita Chá das Mães, voltada então ao tema, que na verdade é uma questão, se filhos efetivamente salvam relacionamentos, salvam casamentos. Eu vou aqui colocar a última questão, que na verdade é uma realidade ou um dia a dia de muitos, e eu quero trazer aqui para ouvir as opiniões então da Paula e da serva Nazarina sobre o mesmo. Nós temos casais que já não estão, ou decidiram, já não estão juntos, mas ainda assim vão partilhando o lar, e eu sei que ao longo da conversa já se falou disso, mas têm outros relacionamentos e a desculpa é: eu permaneço aí por causa dos meus filhos, eu não posso sair por causa dos meus filhos. Que impacto é essa responsabilidade que nós estamos a dar então sobre os filhos, de não estou a deixar uma relação, eu não vou deixar a mãe porque é mãe dos meus filhos, pode ter na vida dos nossos filhos? Eu acredito que isto é uma boa conversa, de um bom mal pagador. Eu acredito que é uma desculpa. É uma desculpa, porque quando não dá, não dá. E a realidade da vida é dura. E quando nós não temos aquilo que nós perspectivamos, não corre bem. Não corre bem. Hoje ainda há pessoas que alegam que não deixam os seus lares por conta dos filhos, porque eu tenho os meus filhos ali, e vamos descobrindo às vezes que têm filhos também do outro lado, e os filhos do outro lado. E os que não sabem que têm, mas têm ainda mesmo. Eu acho que é a capacidade das pessoas aceitarem realmente aquilo que são, aquilo que decidiram e aquilo que os faz felizes. Porque nós estamos aqui todos de passagem, não ficará pedra sobre pedra. Então, todo o tempo que nós cá temos, nós construímos uma vida edificada pela palavra de Deus e, sobretudo, fazermos as pessoas felizes.
procuramos fazermos as pessoas felizes e não arranjamos subterfúgios para arranjar desculpas, justificar a nossa aquilo que não dá, ausência, no caso. Exatamente. Quando o divórcio existe, há um projeto que falhou. Portanto, mas o projeto é do marido e da esposa, não é? Do cônjuge. E há que ter Há que assumir essa responsabilidade. Eu acho que muitas vezes isso é projetado para a criança. Portanto, há crianças que são infelizes muitas vezes porque pensam que foram a causa do divórcio, da separação. Sim, e muitas mesmo. vezes os pais também colocam a criança sobre essa pressão. Essa pressão. Ou porque estou com o teu pai porque tu existes, ou então nós separamos e olha, tu foste à casa do teu pai, ele estava com alguém. Portanto, há uma pressão muito grande nos nossos filhos e nós esquecemos que o projeto que falhou não foi o de pai e de mãe, foi o de marido e de mulher. De mulher. E eu acho que tudo começa aí. Acho que quando já há um divórcio é importante, se for mesmo consistente, uma decisão consistente, alertarmos os nossos filhos, ter uma conversa com aquilo que se vai passar, não é? De explicar o que é que vai acontecer e mostrar que o fato do pai e da mãe estarem separados não quer dizer que deixem de o amar. E depois acreditar na boa fé de que um lado e do outro nunca vai deixar de ser presente, não é? Porque infelizmente... Na boa fé. Sim, na boa fé. Porque infelizmente é tudo muito bonito, mas na prática não é assim que acontece. Muitas vezes depois acabamos por usar os filhos para magoar o parceiro, não é? E isso é complicado. As crianças depois precisam de psicólogo. Outra situação também que devia ser tema, porque muitas vezes eles precisam de psicólogo logo do início, os pais não aceitam, ficam a aguentar aquele tema, veem que a criança está triste, mas também estão tão absorvidos no sofrimento que eles próprios estão a sentir, que não estão a ver o que a criança está a passar. Então nós ainda temos que lidar com o nosso sofrimento. Eu, como esposa, ainda estou a lidar com o meu sofrimento, ainda vou lidar com o do meu filho. Portanto, não é fácil. O que eu aconselho sempre é a ajuda dos profissionais. Eles existem para alguma coisa, sejam psicólogos infantis ou psicóloga normal, psiquiatria, o que for. Eu acho que nós devemos, quando não estamos bem, procurar mesmo ajuda. E os nossos filhos, quando há uma ruptura na separação, não tem como. Eles vão sentir. Então é serem preparados na altura certa e ir acompanhando essa evolução. Mas não vamos conseguir se nós não estivermos bem. Então, primeiro nós. Primeiro vamos estar bem. Este então é aqui o nosso Mamacita Chá das Mães. Nós vamos nos despedir de Paula Sofia e também da Serva Nazarina. Muito obrigada pela disponibilidade. Obrigada pelo convite. Foi muito prazeroso estar aqui com vocês nesta manhã. Foi mesmo bom. Ai, que bom. Vamos restaurar famílias, então. Você sabe que esse programa tem esta missão. E subscreva o nosso canal, ativa o sino de notificações. Nos vemos num outro tema. Portanto, isso é um até já. Tchau, tchau.